Tá maluco? Saiu agora mesmo 4 notícias quentinhas. 4 notícias do Santos que vai te deixar de boca aberta. Que quarta-feira agitada, torcedor santista, presta atenção porque o vídeo de hoje tá recheado de novidades que mexem direto com o presente e o futuro do Peixão. São notícias quentes, algumas animadoras, outras preocupantes, mas todas importantíssimas para quem realmente acompanha cada passo do nosso Santos. Eu te garanto, tem informação aqui que você não vai querer perder de jeito nenhum. Agora, se você é daqueles torcedores fiéis de verdade, já deixa o like aí no vídeo e fica comigo até o final, porque a última notícia é simplesmente decisiva para o momento do clube. E eu quero ver sua opinião sobre ela aí nos comentários. E vamos começar com ele, que virou o novo xodó da Vila, Gabriel Brazão. Que fase está vivendo esse goleiro, hein? Jogo após jogo ele vem mostrando uma segurança absurda e para muita gente já conseguiu apagar aquela sombra deixada pela saída de João Paulo. É até curioso porque o próprio desempenho de Brazão foi um dos fatores que pesaram para João Paulo tomar a decisão de deixar o Santos e seguir para o Bahia, a pedido de Rogério Ceni. Hoje ninguém na Vila duvida, o gol do Peixão está em ótimas mãos. E não é só a torcida que está de olho no Brazão, não. O Flamengo voltou a rondar a Vila com interesse pesado no goleiro. O clube carioca quer alguém para disputar posição com Rossi, que apesar de ser o titular, vem acumulando críticas da própria torcida rubro-negra, principalmente pelas falhas em saídas de bola aérea. A notícia que correu nos bastidores na última terça-feira deixou claro que o Mengão pode, sim, preparar uma proposta forte por Brazão em 2026. Mas torcedor, presta atenção. Diferente de outras épocas em que o Santos tremia diante de propostas de clubes com mais grana, a postura da diretoria hoje é outra. A posição é firme, Brazão só sai do Santos para a Europa. Ou seja, não tem conversa com o Flamengo, não tem medo de pressão financeira e mais do que isso, existe uma confiança enorme de que o próprio jogador está feliz na Vila. Ele não demonstra nenhuma vontade de forçar a barra para sair. É claro que qualquer atleta se anima quando sabe que tem clubes grandes interessados, mas para ele neste momento isso não passa de elogio. Enquanto a situação do gol está bem resolvida, o ataque continua sendo o ponto mais sensível do elenco santista. Desde a saída de David Washington, que voltou ao Chelsea, e de Lucas Meirelles, negociado com o Shakhtar Donetsk, o setor perdeu força. Tiquinho Soares não conseguiu se firmar, virou mais opção de banco do que titular. E hoje quem tem puxado a responsabilidade é Lautaro Dias, contratado por empréstimo e que vem dando conta do recado. Mas Vojvoda, que chegou mostrando personalidade, já começou a indicar nomes para 2026. E um desses nomes é ninguém menos que Pablo Vegetti, artilheiro e capitão do Vasco. Aos 36 anos, o argentino ainda é uma peça importante em São Januário e tem contrato até o fim de 2026. Ele já balançou as redes 24 vezes na temporada, sendo 6 de pênalti e 7 de cabeça. Mesmo que só um desses gols tenha sido marcado sob o comando atual do Vasco. É um jogador de área, experiente, que sabe se posicionar, e que para Vojvoda poderia ser um reforço de peso no ataque santista. Mas calma, torcedor, porque não tem negociação em andamento. O que existe hoje é a aprovação do treinador, que vê no Vegetti um nome capaz de dar o equilíbrio que o time precisa na frente. Só que para sair do Vasco, a história não é simples. Vegetti é líder no elenco e referência dentro de campo. Qualquer tentativa de tirar ele de lá exigiria uma negociação complexa e um investimento pesado, algo que o Santos precisaria avaliar com muito cuidado. E se por um lado Vojvoda pensa em reforços, por outro ele também valoriza o que já tem em mãos. E é aí que entra a situação de William Arão. Olha, muitos achavam que o volante poderia não durar muito tempo na Vila. Ele sofreu com desconfortos físicos, perdeu jogos importantes e chegou a ser ventilada até a possibilidade de rescisão contratual. Só que o técnico argentino tem mostrado um olhar diferente sobre o jogador. Segundo informações de bastidores, Vojvoda gosta da postura de Arão nos treinos e enxerga nele um cara que pode sim ajudar nessa reta final de temporada. Mesmo contestado em alguns momentos, o volante tem mostrado evolução e capacidade de dar a volta por cima. Para o treinador, Arão tem condições de contribuir para a recuperação do Santos no Brasileirão e ser útil no planejamento de médio prazo. O objetivo dentro do clube é claro, sair da parte de baixo da tabela o quanto antes e, se possível, sonhar com vaga na Libertadores em 2026. Para isso, é preciso ter um elenco forte, competitivo e que una experiência com juventude. A manutenção de Brazão, a possível chegada de Vegetti e a confiança em jogadores como Arão mostram bem a linha de trabalho que Vojvoda e a diretoria estão traçando.
E tem outro detalhe importante, torcedor. Ao contrário de outras épocas em que o Santos parecia sempre correr atrás do prejuízo, agora o clube parece estar à frente da narrativa. No gol está seguro. No meio, aposta em recuperação interna. No ataque, já mapeia alvos para o futuro. É uma postura diferente, mais organizada e que passa confiança, não só para quem está dentro do campo, mas também para quem está fora, acompanhando tudo de perto. Agora eu quero saber de você, torcedor santista. O que acha da postura do clube em relação a Gabriel Brazão? Você concorda que ele só deve sair para a Europa ou acredita que uma boa proposta do Flamengo poderia ser considerada? E sobre Vegetti, você acha que o argentino ainda teria gás para ajudar o Peixão ou o Santos deveria buscar um atacante mais jovem? E o William Arão, merece essa confiança do Vojvoda ou já deu o que tinha que dar? Deixa sua opinião nos comentários porque aqui a sua voz tem peso, e é dela que a gente faz esse debate ganhar vida. E não para por aí, torcedor santista. Além de toda essa movimentação nos bastidores, tem novidade importante em relação ao time que vai a campo no domingo. Souza, lateral esquerdo que não joga há um mês, pode ganhar uma nova chance justamente contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. E sabe por quê? Escobar está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e isso abre a oportunidade para Souza mostrar serviço. O jogador não entra em campo desde o dia 24 de agosto, quando atuou nos minutos finais contra o Bahia. Ao longo da temporada, ele viveu altos e baixos, teve momentos em que foi titular, outros em que perdeu espaço, e até chegou a dividir o setor com Escobar, deslocando o companheiro para o lado direito em algumas partidas. Com Kleber Xavier, Souza ganhou sequência e confiança, mas com a chegada de Vojvoda e a chegada de reforços como Igor Vinícius e Mike, o lateral perdeu espaço. Agora, com essa brecha aberta, ele pode recuperar moral e disputar novamente a posição. É aquele tipo de jogo que vale muito mais do que 3 pontos. Vale a confiança do treinador, a paciência da torcida e até o futuro do jogador dentro do elenco. Vamos ver como Souza reage a essa chance depois de um mês sem pisar no gramado em partidas oficiais. Mas se por um lado tem jogador voltando, por outro o departamento médico do Santos voltou a ficar cheio. O torcedor santista até chegou a comemorar em julho quando, pela primeira vez em muito tempo, não havia nenhum atleta em tratamento. Só que essa paz durou pouco. A lesão de William Arão no fim de julho foi o ponto de virada, e de lá para cá o setor não ficou mais vazio. Hoje a situação é de preocupação real. Gabriel Bontempo sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa direita contra o Fluminense e ainda não tem previsão de retorno. Vitor Hugo também entrou para a lista com a mesma lesão, diagnosticada nesta última terça-feira. E o nome que mais chama atenção é Neymar, que enfrenta sua terceira lesão desde o retorno ao Santos em janeiro. Isso pesa porque, além de ser referência técnica, o craque é peça-chave para o planejamento da equipe. A boa notícia nesse cenário complicado é que o William Arão, depois de quase 2 meses fora, voltou a treinar com o grupo e pode ser relacionado já para a partida contra o Bragantino. É um alívio em meio a tantas notícias ruins, principalmente porque o Santos precisa de elenco forte para encarar a sequência de jogos que vem pela frente. E o jogo de domingo não é qualquer partida. O Peixe está em 14º lugar com 26 pontos, e encara o Bragantino fora de casa buscando a 4ª partida consecutiva sem derrota, algo que ainda não conseguiu nesta edição do Brasileirão. Depois da vitória no Clássico contra o São Paulo, que deu moral e tirou o time da beira do Z4. Engatar uma sequência positiva pode ser a chave para consolidar a reação e sonhar mais alto. Ou seja, torcedor, o domingo promete ser decisivo, chance para Souza mostrar serviço, expectativa pela volta de Arão. Departamento médico cheio e a luta direta do Santos para se afastar ainda mais da zona de perigo. É jogo que vale muito mais do que os 3 pontos, é jogo de afirmação.